convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 a 7. 1 Pedro 5, versos 5 a 7. Diz assim, amados, 1 Pedro 5, versos 5 a 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos todos repetir esse verso de número 7, vamos juntos? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Título da nossa mensagem: Quando a ansiedade quer nos dominar. Tem alguém que é ansioso aqui? Não precisa falar não. Não precisa responder, né? A ansiedade é algo muito presente na vida de todos nós. Mas não precisa ser assim. Não precisamos ser dominados por ela. Deus também tem interesse na nossa paz, no nosso coração tranquilo. E quando a ansiedade nos domina, alguma coisa está errado no nosso campo da fé. E vamos trazer aqui uma breve meditação sobre isto. Amados, uma das coisas mais belas da paternidade, e aqui eu estou vendo aqui na nossa igreja, aqui temos vários pais jovens, né? Vários pais jovens cuidando dos filhos, né? Ali, né, com aquela paciência, né, com aquele amor, com aquele carinho, né, com aquela, com aquela beleza, né? Então, uma das coisas mais belas da paternidade é o cuidado que o pai tem em proteger os seus filhos daqueles pequenos medos e inseguranças que as crianças todas têm. O pai sabe que aquilo não tem perigo, mas ele não desdenha o sentimento do seu filho. Ele se coloca ao lado do filho e diz: filho, o pai está aqui perto. Não tenha medo. E embora muitas vezes a criança não esteja muito certa de que aquilo não tem perigo mesmo, ela se acalma pela simples presença do pai. O pai, estando ali, segurando a sua mão, lhe dá confiança. E toda a ansiedade que porventura ela estava tendo até aquele momento, cessa. Por quê? Porque o pai falou, não tem perigo. Porque o pai disse, eu te pego ao colo, eu seguro em sua mão. E se há algo, irmãos, que podemos afirmar, é que um pai cuidadoso, amoroso, sempre vai se importar com os sentimentos de seus filhos. E de igual modo, nós podemos confiar que Deus Pai, se importa com tudo aquilo que a gente vive. Deus Pai se importa com os nossos medos,
com os nossos temores, com nossas ansiedades. E a ansiedade, irmãos, é aquele mal sempre presente em nossa vida. É aquela sensação de que não daremos conta das coisas. A ansiedade nos faz viver a angústia daquilo que ainda não aconteceu e talvez nem vá acontecer. A ansiedade nos faz acreditar que todo o mal que tememos nos alcançará. E aí ficamos ansiosos. Não sei quantos já viram podcasts da doutora Ana Beatriz. Já viram a doutora Ana Beatriz Barbosa? Ela é uma psiquiatra, ela tem excelentes podcasts. Ela disse assim: depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. E ela disse: então vamos viver as coisas corretamente. Então, depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente, e ansiedade, excesso de futuro. Então, amados, no texto que nós lemos, o apóstolo Pedro vai nos mostrar que para obter vitória sobre a ansiedade, é preciso algo que talvez a gente nem faça ligação de uma coisa com outra, mas tem tudo a ver. E eu vou explicar, baseado nesse texto, o que tem a ver a vitória sobre a ansiedade com isto que nós vamos demonstrar. Amados, nós vivemos tempos em que cada um quer ser melhor que o outro. Se eu perguntasse aqui, as pessoas, de uma forma geral, hoje, elas querem se humilhar ou elas querem se autoexaltar? E a resposta é muito clara. As pessoas, de uma forma geral, não querem se humilhar, fogem disto e desejam sempre levantar a bola para si mesmo, se autoexaltar. Mas será que é isso que Deus espera de nós? Será que Deus deseja que vivamos em disputa, em competição, em ser melhor do que o outro, em desejar, olha só, em desejar que o outro esteja errado, para que a gente possa dizer: está vendo? Eu estava certo e você estava errado. Isto é muito comum, amados, de acontecer. E Pedro vai nos dizer o seguinte: no trato de uns com os outros, sejam humildes, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos. Você sabe qual é a raiz da palavra humilhar-se? Ou da palavra humildade? Ou da palavra humilde? Você sabe qual é a raiz? É humus. H-U-M-U-S. Então a palavra humilhar-se ou humildade vem de humus, que significa terra, solo, rente ao chão. Então, humilhar-se é estar ao nível do chão. Ter humildade é estar ao nível do chão também.
Muitas vezes, o crente é dirigido pelo orgulho, pela soberba, pela ofensa, pela raiva. Por exemplo, isto é muito sério, irmãos. Muita gente nesse mundo decide não mais ir à igreja porque está com raiva. Raiva de alguma coisa, raiva de alguém, raiva de todos. Já pensou a vida de alguém ser dirigida pela raiva? Que coisa triste. Num mundo polarizado como este, e vocês sabem o que é polarizado? Um monte de gente de um lado contra um monte de gente do outro lado. Eu não gosto de você e você não gosta de mim. Este é o mundo polarizado que nós vivemos. Coisa que ficou muito evidente nos últimos anos. E muito triste. Muito triste. Então, num mundo polarizado como este, não gaste sua energia sentindo raiva. Gaste sua energia levando um sorriso, levando um abraço, levando uma palavra de ânimo para alguém. É muito mais cristão fazer isto do que viver com raiva. Esta é a essência do Evangelho. Ser bênção. Ter palavras de amor. Palavras que ajudam a levantar. E não assim, você é do outro lado, eu então não gosto de gente assim. E quem está desse lado aqui também olha lá, eu também não gosto de gente assim. E você fica aí, eu fico aqui. Na igreja de Cristo isso não pode existir. Humildade é desejar permanecer debaixo da mão de Deus. Irmão, irmã, deixa que Deus dirija a sua vida. E ouça o que Ele tem a dizer. Porque, amados, quando nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus, nós estamos debaixo da sua autoridade. E eu te pergunto, meu amado irmão, minha amada irmã, você deseja estar debaixo do governo de Cristo Jesus? Debaixo da autoridade de Jesus? Então, você precisa se humilhar. Se humilhar para estar debaixo da mão do Senhor. Você precisa pôr a sua cara no pó, na terra. Porque é isto, amados, que Deus espera de nós. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, aos que se humilham, aos que põem a cara no pó, Deus haverá de dar a sua graça e exaltar. Amados, o oposto de auto-humilhar-se é a soberba. Porque Deus resiste aos soberbos. E soberba é um espírito de independência em relação a Deus. A soberba enche a nossa bola e diminui a do outro. Então, amados, é preciso se humilhar para estar debaixo da mão do Senhor. Porque enquanto nós não nos humilhamos, nós viveremos sob o governo do nosso orgulho. A poderosa mão de Deus é a mão protetora, é a mão abençoadora, é a mão do Pai que ama os seus filhos e que os guia
pelos caminhos da vida. Essa expressão, irmãos, mão de Deus, fala do seu poder trabalhando em nós. Estar sob a poderosa mão de Deus significa que Ele está cuidando de nós. E diz aqui o texto, amados: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ou seja, Deus tem todo o poder para nos ajudar na hora certa. Ele tem o tempo certo e uma maneira divina de operar. Todas as vezes que nós nos submetemos humildemente à sua mão poderosa e aceitamos a sua disciplina, haverá uma resposta divina em nosso favor. Quando, pastor, Deus vai fazer isto em minha vida? Em tempo oportuno. Deus sabe quando será o tempo. Talvez agora seja o tempo de humilhar-se. Seja o tempo de você estar sozinho. Seja o tempo de que você não verá as suas orações sendo respondidas como você gostaria que fosse. Talvez seja o tempo de pôr a boca no pó, de estar ali em jejum, em oração, passando pelo deserto. Talvez seja este o tempo, mas eu lhe digo, amados, e Deus está prometendo, no tempo oportuno, Ele vai te exaltar. Deus sempre exalta ao humilde no tempo oportuno. Isso significa que há um tempo de Deus, uma hora de Deus, para que as coisas aconteçam. Os irmãos já repararam que nós sempre estamos ansiosos por alguma coisa. Todo dia quando a gente se levanta, já temos ali 3 ou 4 coisas que haveremos de enfrentar naquele dia e que nos deixam ansiosos. É o dentista que você tem de ir, é aquela prova que você tem de fazer, é você participar de uma reunião muito difícil no seu emprego. Certamente existem coisas que vão te deixar ansioso. Talvez nesse exato momento aqui, haja pessoas preocupadas com essa semana que vai entrar. Porque nesta semana eu vou ter de fazer isto, nesta semana eu terei de enfrentar aquilo. E a ansiedade vai lá em cima. Amados, a ansiedade cria coisas na cabeça. E você começa a pensar, e pensar, e pensar, e isso te leva a imaginar coisas. A ansiedade nos faz viver a angústia daquilo que ainda não aconteceu. E como eu disse, talvez nem venha a acontecer. E a nossa alma sofre, e o nosso corpo padece. O motivo da preocupação, irmãos, da ansiedade, sempre diz respeito ao futuro. E sabe por quê? Porque ninguém pode controlar o futuro. Nós não temos o controle sobre o futuro. É por isso que dá nos nervos. A gente gostaria de controlar. Mas eu vou lhe dizer, o futuro é incontrolável para nós. Mas Deus sabe todas as coisas. Então, descansa no cuidado do Pai. Então, confia na palavra de Deus. Porque por si só, você só passará nervoso, ansiedade,
Pedro nos ensina: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus e lancem, olha lá, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se os pais que eu falei aqui são tão cuidadosos com os filhos, imagina Deus. Se os pais que estão aqui amam, cuidam, não deixa passar a hora da mamadeira, troca os filhos, faz isso, faz aquilo, que beleza! Imagina Deus, irmãos. Este pai não te deixa na mão. Humilhe-se, põe a cara no pó e lance sobre ele a sua ansiedade. Amados, caminhando para o final, fale para Deus, qualquer que seja a área em que você tem sido dominado pela ansiedade. Tem gente que está ansioso ou vive ansioso por problemas ligados ao dinheiro, questão financeira. Não dorme, se preocupa, não sabe como pagará as contas que vêm, boleto nunca para de chegar. E muita gente vive ansiosa por causa de problemas financeiros. Outros vivem ansiosos por problemas ligados à saúde. A pessoa pesquisa no Google todas as doenças que existem, porque ela diz: eu vou pegar uma dessas. E já vive como se tivesse problemas ligados à saúde. Outros estão muito ansiosos por problemas ligados à família. E ali, amados, a coisa fica feia. E você quer resolver algo que é muito difícil de estar dando solução. Existem muitas áreas. Agora eu pergunto aos irmãos: irmãos, tem alguma área que Deus não entra, não faz, não pode mexer ali as coisas? Existe? Não. Deus está ciente de todas. E Ele está dizendo: lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Então é preciso, irmãos, imediatamente ir até Deus e começar a lançar sobre Ele toda ansiedade, todo medo, toda insegurança. E isso só nos faz bem. Deus não acha ruim, não, que a gente vai lançando sobre Ele todas essas problemáticas, porque é exatamente essa atitude que Deus Pai espera dos seus filhos, que você apresente para Ele o que está te incomodando. A gente sabe que a medicina moderna desenvolveu ansiolíticos muito bons, que podem ser necessários em alguns momentos da vida. Ansiolíticos que no pico ali, agudo, de ansiedade, eles podem ser necessários. Eu sou da época, quando criança, que o ansiolítico que existia, o único que existia, era o chá de erva cidreira que a minha mãe fazia. Hoje ele já não funciona mais, precisa de coisa muito mais potente. Existem esses aí. Mas eu quero lhe dizer, amado e amada, desejoso em nos trazer paz na alma, o Senhor oferece para nós um poderoso ansiolítico, cuja fórmula não é moderna. Esta fórmula tem mais de 2000 anos, mas é muito eficaz. E não é para tomar, mas é para lançar sobre ele
todas as vossas inquietações. E o principal, esse ansiolítico de Deus não tem contraindicação. Não tem. Os efeitos colaterais tem. Paz, saúde e alegria. Este não tem problema, pode lançar. E é para todas as classes, para todas as idades, toda a posição social. Então, meu irmão e minha irmã, hoje, no dia da ceia do Senhor, você está convidado a vir à frente e tomar esta ceia e lançar sobre ele toda sua ansiedade. Pastor, e se eu não fizer isso? Você vai guardando com você. É gostoso, é legal, né? Guardar a ansiedade, né? Faz um mal terrível. Meu irmão, minha irmã, confia neste Pai. Da mesma forma que as crianças aqui confiam no seu pai. Apesar de todas as limitações que nós pais temos. Confia em Deus e lance sobre Ele toda sua ansiedade. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você consiga viver a cada dia com menos ansiedade. E a gente vai vivendo dessa forma, quanto mais nos humilharmos, quanto mais nós nos rendermos sob a poderosa mão de Deus. Eu e você não temos controle sobre nada nesta vida. Não temos controle de nada. Não adianta você querer controlar, porque você vai ficar mais ansioso, você não vai dormir. Entrega na mão de Deus. Como diz o corinho, né? Segura na mão de Deus e vai. Sabendo que Ele está cuidando de nós. Que Deus te abençoe. E que ao sairmos daqui, saiamos menos ansiosos. Cheguemos em casa menos ansiosos. O filho lá está fazendo isso, a filha está fazendo aquilo. Estou na paz. Estou na paz. Eu já entreguei, filhos, você nas mãos do Senhor, já entreguei filho na mão do Senhor, está tudo na mão de Deus. O marido lá, o cônjuge, né? Olha, se prepara, você está na mão de Deus. Se cuida. É assim, amados. Este Deus, Deus Pai, Todo-Poderoso, Ele sabe o que você sente. Ele sabe quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém e amém.